Bom, pessoal, hoje, domingo, né, dia 11 de junho, vamos aqui fazer uma revisão semanal, né? Não fiz o diário de trade essa semana, fazer uma revisão semanal, né, aqui de forma mais macro, né, mostrando eh, as expectativas que eu tinha no diário, tanto no dólar quanto no índice, né, que eu olho aqui na ótica do Bovespa, e fazer as projeções para a semana, né? Fazer minhas marcações. Hoje eu vou fazer aqui, eu sempre mostro na segunda-feira, quando eu faço meu diário, já mostro, mas eu vou fazer aqui, aproveitar, já estou gravando. Vamos lá, o dólar fechou a semana passada, e essa semana só teve quatro pregões, né? Foi aqui, ó, sexta, quarta, terça e segunda. Então o dólar fechou, vou botar aqui mesmo. É, ó, o dólar fechou no ano passado, 3 primeiros dias de junho, né? Indicando que um processo de continuação de que esse movimento vigente aqui. Ele até conseguiu, né? Ele fechou acima da 20 e montou um pivô de alta lindo, sensacional, o volume acompanhando o preço, né? Porém, chegou mais uma vez nessa região de máximo, né? Aqui no 5,15, fazendo aqui pelos valores reais. E deixou um baita candle de exaustão. Olha esse candle, olha esse volume, né? Então aqui indicava no mínimo, né? A gente tem que esperar no mínimo uma correção desse dólar, né? Porém, entretanto, a gente já tem, eu já tinha, eu acho que eu mencionei no outro vídeo, é uma grande possibilidade do dólar ficar trabalhando dentro desse retângulo, né? Porque aqui, além de ser uma resistência forte, temos também uma média móvel de 50 que foi rompida de forma esticada, não teve um processo, né? Um duplo teste, um pullback de pré-rompimento, não na altura do diário, né? Assim como foi na 20. Observa a luta que foi para o dólar conseguir fechar acima dessa média móvel de 20. Aí eu falei o que? Eu digo, ó, do jeito que tá aqui, que foi com esse candle aqui, eu não penso em compra. Não penso em compra nesse dólar. Eu vou pensar em compra nele até na altura do diário, né? Se que fosse alguns repiques, por exemplo. Aqui na quarta-feira deu um repique interessante, né? Na quinta foi feriado. Quarta-feira um repique interessante. Na sexta-feira ele entregou, né, a paçoca. Ele perdeu as estribeiras. Mas não pensaria em compra nessa região. Mencionei o que espero que ele venha buscar essa região, né? Para aí sim, talvez uma falha, né? Rompe de forma esticada, uma falha e tal, para pensar numa compra. Isso analisando diário, né? Porém, com essa mesma visão, né, no intraday, se eu tivesse o dólar abrindo numa região de suporte como essa aqui, eu pensaria em compra, aí ficaria com uma confluência a mais para me manter, né, na operação. Da mesma forma na venda, se trabalhasse na ponta vendedora, teria alvos macros bem interessantes para trabalhar com dólar. Não que eu vendesse aqui e colocasse meu alvo aqui, né, para operar no day trade. Mas tinha uma expectativa, né, que ele viesse buscar essa região, né? Então, quanto mais próximo estivesse essa região e deixasse um padrãozinho interessante de venda, mais confiante eu ficaria de vir buscar, de fato, essa região aqui de 90, né? Seja no 90. Ele acabou até indo além, beleza? Então, para a semana, eu vou fazer o que? Eu vou botar aqui as retrações desse movimento de baixo, porque querendo ou não, né? Deixou apenas um único candle positivo, que foi esse candle que serviu como uma barra ignorada. Então, eu vou esperar. Vou dizer que vai acontecer de fato, mas seria bem interessante que o dólar, assim como o índice, buscasse uma correção. Pode vir na minha região sem corrigir? Pode. É na outra do diário. E no 4,83 a gente viu, eu mencionei outra vez, que entre a retração do 61 e 7640 é a única região, esse topinho aqui, ó, de 2018. Pode vir e assegurar o preço. Viu? Então tenho essa retração, tenho esse funil rio, não vou apagar essa retração lilás ainda, certo? Porque vamos olhar aqui o semanal. Olhar o semanal, ó. Eu buscar a média de 20. Também mencionei o fato de que
ele falhou esse pivô de baixo. E caso, né, ele viesse romper aqui, fechar aqui acima, teríamos essa média móvel de 20 com retração de 50. Era uma região forte. Ele poderia vir trocar polaridade exatamente nessa linha vermelha, que foi onde segurou o pregão, né, todos esses movimentos altistas. Porém, ele deixou esse olha o semanal, né? Essa baita, esse é um ponto contínuo do semanal, né? Mesmo as médias estando um pouco distantes, mas como a gente está no tempo gráfico muito, digamos assim, muito maior, né, do que realmente 5 minutos, 60 minutos. Então, né, deixa um baita candle vendedor, é indiscutível isso. E mais uma vez fez um pivôzinho de baixo aqui. Se a gente for colocar uma projeção no semanal, né, projeções em time frames longos, ó, temos o primeiro valvo aqui na retração de 7640. Que retração é essa? Né? Falando retração, essa retração é uma retração bem longa aqui, ó, com o início da supernova autista praticamente no início de 2018, né? E fez seu máximo aqui na pandemia, praticamente na pandemia, né? Quando a maioria dos ativos da bolsa tiveram uma queda bem abrupta, né? Bem fora do normal, né? Aumentou a pandemia, mas o dólar atualmente se encontra brigando nessa região de máximo aqui, né? E o primeiro alvo daquele pivote semanal é nessa retração de 7.040 aqui, de todo esse movimento de alta, certo? Lembrando que as médias móveis estão todas descendentes aqui no canal, né? E no diário acredito que também todas estão descendentes, inclusive a média de 400 aqui, no preço. O movimento corretivo seria interessante, né? Mas tendência de baixa. Pode ser um falso movimento aqui e ficar brigando nessa região? Pode, claro que pode. Olha, ele passou quantos meses aqui? Não sei nem quantos meses ele passou aqui, né? Destruindo contas, né? De iniciantes, né? Mas olha, ele entrou nessa região em agosto de 2022. Ele veio conseguir sair, né, de fato em janeiro desse ano. Então foram 4 meses praticamente dentro de um range. Então isso pode acontecer de novo. Mas o Bovespa está muito forte e a gente tem que analisar também as políticas econômicas internas em relação à taxa de juros, se realmente vai baixar. Aí sim, né, se quiser entregar esse movimento baixista, o cenário interno vai de fato contribuir para isso. Beleza? E o Ibovespa, vou colocar em tela grande aqui o Ibovespa. O Ibovespa trollou muita gente, né? Ele armou esse pivô de alta. Mencionei o fato de que trocou polaridade, deixou um topinho duplo, deixou. Fechou abaixo de 200, fechou. Mas olha quem estava chegando aqui. Muita gente. Não vou dizer que é errado, né? Cada um tem as suas convicções, mas quem não usa médias móveis, né? É uma região de suporte, sim, é uma região de suporte. É um topo que foi rompido. Fez um topinho duplo, olha que coisa linda. Ah, topinho duplo, vou vender na perda da mina. Deixou esse candle fechando a baixa de tudo, vai despencar. Mas, de fato, foi uma correção até a média móvel de 20. Né? E aí sim, tive mais um setupzinho aqui. Desenho de compra, mais uma barra de ignição do movimento. Olha que coisa sensacional. Foi embora. Praticamente, ó. 6 pregões seguidos de alta. Teve esse pregãozinho aqui, que foi na terça-feira, se não me engano, ou na segunda-feira. Ele deixou, né, um volume inferior. Eu vi, né, pelo diário, não pensei em nenhum momento que seria um movimento que fosse iniciar uma correção, certo? Mas de fato esse candle foi um candle de pullback. Se a gente for analisar o volume, ele veio testar essa região de máximas, não conseguiu fechar rompendo a máxima, mas no dia seguinte já deu continuidade. Observem aqui o volume, né, que é um pullback sem volume. E foi uma mentoria que eu estava estudando e estou prestando, né, comecei a prestar mais atenção no volume. O Ibovespa fez máxima, né, aqui na região do 117.400, 117.500 e gravando o terceiro alvo desse último pivôzinho menor de alta. Uma projeção um pouco mais ampla para o índice, para o Ibovespa, né, de fato, esse pivôzão de alta que ele fez aqui no pré-rompimento dessa 200, né. A gente observa que uma leve inclinação da 200 exponencial, né, que eu sempre falo que ela é bem mais sensível ao preço,
O fato dela estar abaixo da aritmética não quer dizer que o mercado está baixista, né? Mas ela ainda não de fato entrou em tendência de alta, porque é uma média longa e estamos num tempo gráfico longo também. Temos que analisar todos esses detalhes. Pronto. Então, assim como o dólar, tem uma possibilidade de que eu mencionei já algumas vezes e quero que ele venha buscar, né, de fato, o terceiro alvo desse pivô de alta. Tem confluência com esse topo e tem uma região do bola, né, uma região dos 120 mil pontos. Aqui sim é uma região interessante, né, para ele iniciar um processo corretivo desse movimento de alta. Eu estou dizendo que você espera que ele venha amanhã. Não estou dizendo que ele vai vir amanhã nessa região. De fato, ele pode iniciar um processo corretivo, pelo menos dessa pernadinha aqui, e até essa média móvel de novo, para poder vir buscar essa região. Mas, de fato, seria bem interessante que ele viesse buscar essa região, para a gente olhar com bons olhos, né, para uma correção desse movimento. Mas, é inegável que ele está esticado, pelo menos não desse movimento magro aqui, porque ele já acumulou aqui, as médias chegaram, trocou polaridade e veio embora. Mas sim desse último movimento dessa semana, né? Ele está bem esticadinho aqui, não corrigiu, a não ser aquele candle com pullback sem volume. Ele não deixou nenhuma estrutura no diário, né? Não formou nenhuma estrutura no diário. Ele simplesmente foi embora. Então, assim como o dólar, no dólar também vou deixar aqui um fibo dessa região. Mas lembrando sempre que eu tenho uma preferência, né, que ele venha buscar essa região do 120 mil mais terceiro alvo desse pivô de alta, né? Ficaria bem interessante. É uma região forte, região de topo anterior, região de máxima. Deixa eu ver se foi. Não foi máximo, mas foi quase a máxima de 2022, né? Foi onde a última alta antes de iniciar esse processo baixista que levou a bolsa até os 97 mil pontos, praticamente, né? Então é uma região bem interessante para o índice, para o Ibovespa, né? É um processo corretivo. Pronto. E as marcações que eu vou fazer, né? Essa semana, uma semana assim, eu posso definir, de fato. Na sexta-feira eu até vi essa venda, mas não operei na sexta, mas eu fiquei louco pra fazer essa venda. Desse candle 20 aqui, ó. Os 2 minutos deixou uma barra elefante. Sensacional. O stop. Muita gente ficou. Muita gente ficou enviesado para não vender aqui porque é na cara do suporte. Mas o dólar vem brigando para perder suporte, ó. Já faz um bom tempo. Ele já testou antes, ó. Voltou, corrigiu lá a retração, veio acumulando para perder essa região. No 60 foi sensacional. 60 do dólar foi sensacional. Por quê? Porque ele perdeu a mínima, ativou o pivô de baixo. Ó, vou pegar essa máxima com essa mínima aqui. E fez a mínima. Aonde fez a mínima? Terceiro alvo. Apenas o terceiro alvo de FIB. Né? Esse pivôzinho de baixo. Olha que coisa linda. A vendinha que eu vi foi aqui que eu falei pra vocês, ó. Já pagou praticamente 45 pontos. Mas não entrei, né? Fui fiel, fui disciplinado ao de não operar, mas eu vim. Sexta-feira sempre vim olhar porque tem a sala do gorila que é aberta. Eu gosto de me olhar. Mas semanal. Dólar. Dólar bem interessante. Um volume maior do que da anterior, como aqui não é o contrato contínuo, eu não tenho acesso ao volume dessas semanas anteriores. Mas o que eu vou fazer aqui, que eu faço toda semana, pegar um fio da mínima com a máxima, caso o dólar queira corrigir o movimento. Tem um fio macro, né? Tem essas regiões em vermelho, que são regiões do semanal, que são regiões importantes, né? Vou colocar uma região aqui, ó. Por que aqui? Porque é a mínima mais brigada do dólar, né? Fora esse fundo aqui, ó. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 2 meses, né, brigando nessa região. Então é uma região forte. Para mim vale a pena deixar no gráfico. Não gosto de marcar suportes existentes, né? Depois que eu aprendi, entre aspas, depois que eu comecei a observar de fato como o dólar respeita
essas máximas e mínimas de tempos gráficos maiores, por exemplo, semanal. Não gosto de usar o diário. Diário eu gosto de usar regiões, né? E na maioria das vezes, no diário eu tenho as retrações que já servem como suporte de resistência. Mas no semanal eu gosto de traçar. Eu vou deixar esse filme intermediário aqui, ó. Intermediário porque não é o macro, né? E também não é só o semanal. Então, esse último movimento está precisando de uma correção. E a gente também tem o pivô de baixa no semanal, como a gente viu já no contrato contínuo. A gente vem aqui pro diário, vamos ver aqui se tem alguma coisa errada. Tem regiões bem importantes. E vou apagar essa linha vermelha daqui, porque eu já tenho esse fundo macro aqui, né? E beleza, tranquilo. Vamos aqui no 60. Tô esquecendo, olha como ele vem montando estrutura aqui no 60. Ó. Volume. Olha o tamanho do volume. Perca de volume. Volume, perca de volume. Fez, ó, aqui foi sacanagem. Fez um fundo arredondado no 60, ó. Fundinho arredondado. E o que foi que fez? Chegou na média limite. Eu comprei aqui, ó. Comprei aqui, saí aqui, ó. Ó, dá pra você ver minha ordem. Comprei aqui, saí aqui. Aí comprei aqui de novo, ali que na cada vinda dos 60. E tava nessa mínima aqui, ó. Não vai dar certo. Aí pegou, saí com o stopzinho curtinho. E aqui foi. Foi no simulador, tá testando uma estratégia. Mas de fato, olha como ele segurou na 20. Aqui do mesmo jeito aqui, ó. Aqui foi um pregão mais brigado. Mas na sexta-feira ele já abriu, ó, com quem ele retomar na média de 20 e veio embora. E no 5, vou dar aqui no 5. 5 eu gosto de marcar, né? Praticamente. Ó, por que eu não marco suporte de resistência? Porque no candle semanal, olha aqui. Olha aqui. Retrações, retrações. Olha essa máxima, olha essa retração. Né? Eu não vejo necessidade, eu gosto de marcar só máximas e mínimas semanais. E mesmo assim ele confluiu aqui com 7.040. Mas não são todas as vezes. E para amanhã, dependendo da sua abertura, eu gosto de marcar, né, para olhar a abertura onde vai abrir, é a máxima e a mínima diária, né, de hoje. Não, de hoje não, de sexta. Minhas marcações para o dólar são essas. Aqui nessa região, não vou de fato pensar no vendo no início do dia, porque tem umas mais um pouco afastadas no diário, né? Mas se ele quiser abrir aqui e quiser trocar a polaridade nessa retração 38 aqui, fica bem interessante. Eu não iria achar ruim não. 50 pontinhos. Tá numa região forte compradora. Esse vai reagir. E o índice não opera o índice. Não opera sim. De fato não opera. Mas o índice também deixou alguns padrãozinhos interessantes. Ó, fundinho arredondado aqui. Foi embora. O dólar fez o fundo arredondado no 60 e frustrou o movimento. Por quê? Cara da 20. Aqui tá a favor da média móvel de 20. A gente tem que olhar essas particularidades dos ativos. Aqui no semanal também. Projeção bem interessante aqui. O índice, né? Não chegou a cravar o segundo alvo, que é esse pivô aqui do semanal. Da mesma forma do dólar. Um candle de retomada e um candle de ignição. A mesma coisa. Máximo semanal. E tenho esse intermediário. Editor de fundamentalista. Eu não vou colocar só assim como no dólar, porque eu não presto muita atenção no índice. Então vou colocar esse aqui. Posso colocar os três. As 2 semanas, foi semana mais direcionais. E tem um macro que era essa máxima com essa mínima aqui. Aqui diferente do dólar, eu não vou marcar essa região do semanal. Por quê? Porque é a retração de 50 desse movimento. Então, se é a retração de 50, eu já sei que é uma região forte. Eu já tenho aqui o meu macro marcado em vermelho. Eu posso até é mais forte ainda do que só a retração de 50. As regiões estão marcadas. Vou diminuir mais para estar esticado. Se quiser que eu só ó, se você vir pela outra do diário, não tem lógica. Vou colocar o flip só desse movimento aqui, né? Porque o movimento é esse completo aqui, ó. Então mais um fator para eu me atentar a essa região dessa máxima semanal aqui, ó. Porque é a retração de 50 de todo esse movimento e mais
o máximo de empenho semanal. Beleza? Se a gente for olhar aqui, da máxima correção, da máxima para essa retração aqui, 4.000 pontos praticamente, né? Mas de fato não opero. A gente faça algumas operações esporadicamente, cenário muito favorável, mas não dou preferência sempre pro dólar. Antes, máximo do range, meu macro. Bem, vou apagar essa projeção. Não, vou só colocar para me ver. Vou tirar aqui do seguinte. Por tempo, regras, igual, o maior igual a 10 minutos. Aqui, colocar no 15 eu vou conseguir ver. E para abertura, colocar máximo com a mínima. Errado o fio. Para a retração. Vamos ver se vai de fato perder força. A diferença aqui para índice dólar, principalmente, é a proximidade das médias. Sempre que atualiza ele fica meio bugado. Pensar em compra do Oliveira no índice é interessante, porém o maior inimigo entre aspas aqui, né, são essas 200. São bem fortes aqui, bem fortes mesmo. Só que no índice a gente já tem um exponencial que a gente passa por baixo da aritmética. Eu vou ficar de olho. No mais, a análise semanal foi essa. Minhas expectativas queria que o índice fosse nos 120 mil pontos. Aí sim, pensando no processo corretivo, mas pode montar uma estrutura, uma microestrutura, um pullback sem volume, não, uma barra ignorada para ir buscar a região. Mas também já pode iniciar o processo corretivo. E vamos ver como ele vai reagir nessa 200. Da mesma forma o dólar, vamos ver como ele vai reagir na região do 4,93 aqui. Que foi a região praticamente brigou por 2 semanas para perder.